Olá, meus amores, bom dia, como vocês estão? Vocês estão bem? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai introduzir o nosso capítulo 14 da apostila de vocês, Associação de Resistores. Em muitos casos práticos, tem-se a necessidade de uma resistência maior do que a fornecida por um único resistor. E em outros casos, um resistor não suporta a intensidade da corrente que deve atravessá-lo. Nessas situações, utiliza-se vários resistores associados entre si. E esses resistores podem ser associados em série ou em paralelo, ou numa combinação mista de ambos, na qual a gente denomina associação mista. Então, tem dois tipos de resistores: resistores em série e resistores em paralelos. E ainda um terceiro tipo que eu posso usar a combinação do resistor em série com paralelo, denominando assim uma associação mista, tá? O resistor que substitui todos os resistores de qualquer associação e produz o mesmo efeito é chamado de resistor equivalente. Então, vamos ver aqui como que funciona a associação em série, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de um circuito elétrico com resistores ligados, um em seguida do outro, de modo a oferecer um único trajeto para a corrente, e ele é chamado de circuito em série. Então, observe, ó, que nesse circuito aqui, eu tenho um seguido do outro, ó. Eu tenho a resistência 1, resistência 2, resistência 3. Como se fosse 3 intervalos de resistores, que eles estão um seguido do outro, então chama-se associação em série, tá? Onde eu tenho aqui resistência 1, resistência 2, resistência 3. Eu tenho aqui do ponto A ao ponto D uma tensão total. E para cada intervalo de A a B eu tenho a tensão 1, de B a C a tensão 2 e de C a D a tensão 3, ok? Onde as características dessa associação são as seguintes, tá? Primeira característica, a intensidade da corrente é a mesma em todos os resistores, ou seja, a intensidade da corrente passada no intervalo de A a B é a mesma no intervalo de B a C e a mesma no intervalo de C a D. Então, a intensidade da corrente ela vai ser percorrida aqui igualmente em todo o trajeto dessa associação em série. Então, em todos os resistores dessa associação em série, a intensidade da corrente é igual. Qual é a segunda característica? Que a tensão, tá? A tensão U, na associação é igual à soma das tensões em cada resistor. Ó, então, essa tensão U aqui, tá? Ela é igual à soma da tensão 1 mais a tensão 2 mais a tensão 3, tá? Então, tensão 1 mais tensão 2 mais a tensão 3. Esse U não tá muito bonito não, mas é um U. Então, primeira característica é que a intensidade da corrente é igual durante todo o trajeto, em todos os resistores. A segunda característica é que a tensão total, né, essa tensão inteira aqui, ela é igual à tensão 1 mais a tensão 2 mais a tensão 3. Se a gente aplicar aí a segunda lei de Ohm a cada um dos resistores, podemos calcular a resistência do resistor equivalente da associação da seguinte forma, tá? Vamos ver lá como é que vai ficar. Então, ficaria da seguinte forma, aplicando aqui a primeira lei de Ohm. A resistência vezes I é igual a resistência 1 vezes I mais a resistência 2 vezes I mais a resistência 3 vezes I. Observe, ó, que o I, ele é igual em todo o trajeto, ou seja, em todos os resistores. Então, o I vai ter a mesma intensidade de corrente. Então, a resistência vezes I vai ser igual, colocando o I em evidência, o I vezes resistência 1 mais resistência 2 mais a resistência 3. Então, a resistência, tá? Posso pegar esse I, dividir por esse I aqui, passar ele aqui para baixo dividindo, vai ficar 1, vai ser igual a R1 mais R2 mais R3. Então, aqui, ó, no caso, a resistência total será R1 mais R2 mais R3. Resistência 1 mais resistência 2 mais resistência 3. Numa associação em série, observamos que
Quanto mais resistivos os resistores componentes, maior vai ser a resistência total e menor a corrente do circuito, tá? Então, essas são as duas fórmulas apresentadas aqui a vocês que a gente vai utilizar. Então, aqui a gente tem que a tensão vai ser igual à soma das tensões, a tensão na associação seria a tensão total, será a soma das tensões em cada um dos resistores. E a resistência total vai ser a resistência 1 mais a resistência 2 mais a resistência 3, ok? Então, a gente finaliza aqui e qualquer dúvida que vocês tiverem podem entrar em contato. Era mesmo essa introdução com uma apresentação dessas duas fórmulas para vocês. Beijos!